Há uma maneira de facilitar ainda mais a média do custo do dólar, por intermédio da criação de uma conta com a Stronghold, que fará isso por você automaticamente. Além disso, lembre-se, na próxima sessão, vou lhe mostrar uma ferramenta extraordinária que poderá protegê-lo contra a perda do seu capital nesses tempos voláteis. Mesmo que seu timing esteja totalmente equivocado, você não perderá sequer um centavo no mercado de ações. Se você estiver certo, ganhará ainda mais. Mas, antes de chegarmos lá, vamos dar uma olhada em um segundo padrão de investimento que, comprovadamente, protegerá suas economias e o ajudará a maximizar seu fundo de liberdade enquanto você constrói a verdadeira riqueza. O padrão a evitar: a abordagem da pessoa comum aos investimentos. Um ato de rebalanceamento. David Swensen e Bart Malkiel, às vezes, têm diferentes abordagens em relação às finanças. Mas há uma lição que ambos me revelaram, e todos os outros especialistas que entrevistei concordam com esse ponto. Para ser um investidor bem-sucedido, você precisa rebalancear seu portfólio em intervalos regulares. Você precisa dar uma olhada nas suas cestas e verificar se as suas alocações de ativos ainda se encontram na proporção certa. De vez em quando, uma parte específica de uma das suas cestas pode crescer significativa e desproporcionalmente em comparação com o restante do seu portfólio, e fazer você se desequilibrar. Digamos que você tenha começado com 60% do seu dinheiro na cesta de risco, crescimento e 40% do dinheiro na cesta de segurança. 6 meses depois, você verifica a situação da sua conta e descobre que seus investimentos de risco crescimento decolaram e não representam mais 60% dos seus ativos totais. Eles estão mais próximos de 75%. E agora sua cesta de segurança detém apenas 25%, em vez de 40%. Você precisa rebalancear. Como a média do custo do dólar, o rebalanceamento é uma técnica que parece simples no início, mas que pode exigir muita disciplina. A menos que você se lembre de quanto o rebalanceamento é importante e eficaz na hora de maximizar os lucros e lhe proteger contra suas perdas, você se descobrirá refém do impulso de agir em função do que parece estar funcionando naquele momento. Você se deixará hipnotizar pela ilusão de que os seus atuais êxitos nos investimentos continuarão para sempre, ou que o atual mercado de ações, mercado imobiliário, mercado de títulos, mercado de bens primários, pode seguir em apenas uma direção, para cima. Esse padrão de emoção e psicologia é o que faz as pessoas permanecerem com o investimento por muito tempo e acabar perdendo os ganhos dos quais elas estavam tão orgulhosas originalmente. É preciso disciplina para vender algo que ainda está em fase de crescimento e investir esse dinheiro em algo que está abaixo do preço ou crescendo mais lentamente. Mas essa força de vontade é o que faz com que alguém se torne um grande investidor. Um exemplo poderoso desse princípio foi o dia em que visitei o ícone de investimentos Kauai Kainka. Anunciou-se, simplesmente, que ele havia tido um lucro de quase 800 milhões de dólares nas suas ações da Netflix. Ele tinha comprado a maioria das suas ações por $58 no ano anterior e agora as estava vendendo por 341 por ação. Seu filho, Brett, que trabalha com Cal e originalmente lhe apresentou essa oportunidade de investimento, protestou contra a venda das ações. Ele estava certo de que a Netflix poderia crescer ainda mais. Cal disse que concordava com isso, mas que o seu portfólio precisava ser rebalanceado. Se eles não rebalanceassem, poderiam se descobrir perdendo alguns dos extraordinários lucros que haviam ganhado. Cal pegou seu lucro de 487% e reinvestiu em outros ativos em seu portfólio, ao mesmo tempo em que mantinha 2% das suas ações da Netflix para tirar proveito de qualquer crescimento potencial. Parte desse dinheiro foi usado para comprar por 2,38 trilhões uma pequena empresa chamada Apple, que ele acreditava estar subvalorizada na época. Ele vendeu alto e comprou baixo. E o rebalanceamento foi uma parte fundamental desse processo. Se os bilionários fazem, talvez você também devesse fazê-lo. Então, o que você faz achar que está fora de balanceamento? Você estava com 60% na cesta de risco, crescimento e 40% na cesta de segurança. Mas, como descrevemos acima, suas ações subiram, e agora, como resultado, você chegou à proporção de 75% por 25%. Nesse caso, seu plano de ação de rebalanceamento exige que você transfira suas contribuições regulares da cesta de risco, crescimento para a cesta de segurança até que os 25% voltem a ser 40%. Ou você precisará redirecionar os lucros, ou inclusive, vender alguns dos investimentos de crescimento risco que estão crescendo muito e reinvesti-los de volta em títulos ou primeiros contratos fiduciários, ou qualquer combinação de ativos que você esteja mantendo na cesta de segurança. Mas isso pode ser angustiante, especialmente se, digamos, os REITs estiverem se recuperando ou as ações internacionais estiverem repentinamente disparando. Quem vai querer desistir quando se está montado em um foguete? Você quer ganhar mais.
Mas você precisa retirar alguns desses ativos da mesa para reduzir sua exposição ao risco e se certificar de que conseguirá manter alguns dos ganhos ou lucros que obteve. Assim como a média do custo do dólar, você precisa tirar a emoção desse panorama. O rebalanceamento do portfólio o obriga a fazer o oposto do que você gostaria de fazer. Nos investimentos, essa geralmente é a coisa certa a fazer. Vamos usar um exemplo do mundo real. Digamos que estamos no verão de 2013, e o índice S&P 500 está voltando a apresentar níveis recorde, enquanto os títulos ainda estão obtendo escassos rendimentos. Você quer vender suas ações e comprar títulos? De jeito nenhum. Mas as regras de rebalanceamento dizem que é exatamente isso que você tem de fazer para manter a sua proporção original. Mesmo que uma voz dentro de você esteja gritando, seu estúpido. Por que você está colocando dinheiro nessas porcarias? As regras de rebalanceamento não garantem que você ganhará todas as vezes. Mas o rebalanceamento significa que você vai ganhar com mais frequência. Ele aumenta as suas probabilidades de êxito. E as probabilidades ao longo do tempo são o que dominam o sucesso ou fracasso da sua vida como investidor. Os investidores sofisticados também promovem o rebalanceamento dentro dos mercados e das classes de ativos, que pode ser ainda mais angustiante. Digamos que você possuísse algumas ações da Apple em julho de 2012. Pareceria loucura vender essas ações, que estavam subindo 44% nos 2 trimestres anteriores, e valiam mais de $614 por ação. Mas se as ações da Apple estão dominando seu portfólio, lembre-se que elas cresceram 44%, e isso provocou um desequilíbrio, provavelmente significativo. As regras de rebalanceamento dizem que você precisa vender alguma parcela da Apple para reequilibrar sua proporção. E Guy? Nessa mesma época, no próximo ano, você estaria agradecendo a si mesmo. Por quê? As ações da Apple fizeram um passeio de montanha-russa, despencando de um máximo de $705 por ação em setembro de 2012 para um mínimo de $385 no mês de abril seguinte, e terminando em 414 em julho de 2013, uma perda de 41% que você evitou porque promoveu o rebalanceamento. Quantas vezes você precisa rebalancear? A maioria dos investidores promove o rebalanceamento 1 ou 2 vezes por ano. Mary Callahan II, da JP Morgan, me disse que acredita que o rebalanceamento é uma ferramenta tão poderosa que ela faz isso constantemente. O que isso significa? Com a mesma frequência com que seu portfólio perde a sintonia com o plano que você originalmente traçou, ou o plano ajustado, com base no que aconteceu no mundo. E isso não deve estar predefinido. Deve ser uma avaliação constante, mas não uma avaliação obsessiva. Bart Malkiel, por outro lado, gosta de aproveitar a dinâmica dos mercados em ascensão. Ele aconselha o rebalanceamento apenas uma vez por ano. Eu não quero agir apenas de forma precipitada e sair vendendo algo só porque está subindo, disse. Gosto de dar a minha boa classe de ativos pelo menos um ano de prazo. Seja qual for a frequência com que você o pratica, o rebalanceamento não apenas pode protegê-lo de muitos riscos, ele pode aumentar drasticamente os seus retornos. Assim como a média do custo do dólar, a disciplina, mais uma vez, faz você investir em ativos de baixo desempenho quando seus preços estão baixos, de modo que você possua muitos deles quando seus preços subirem. Os seus lucros são distribuídos aos outros jogadores de sua equipe, exatamente como a bola em um movimento ofensivo em um jogo de basquete, ou corredores de revezamento passando o bastão no caminho até a vitória na linha de chegada. No entanto, o número de vezes que você faz o rebalanceamento produz um impacto sobre seus impostos. Se seus investimentos não estiverem em um ambiente de impostos diferidos e você rebalancear um ativo que tenha menos de um ano, normalmente você pagará um imposto de renda normal em vez da menor carga tributária de investimento de longo prazo.